Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Flávio Martins, ele que ao longo da semana ministrou o curso Teoria Geral da Constituição. Professor Flávio Martins, que é advogado, mestre em Direito pela UNESA, no Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional e Processual Penal, além de autor de várias obras, algumas inclusive nós vamos conhecer daqui um pouquinho, aqui mesmo no Saber Direito Debate. Bom, inicialmente, professor Flávio, obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Saber Direito. Dizem, e aí é um pensamento de que a Bíblia, na verdade, é o manual do ser humano. E a Constituição de um país é o manual daquele cidadão que pertence àquele país. Bom, em algumas situações nem necessariamente que pertence, mas que pelo menos vive naquele país. É mais ou menos essa visão mesmo? Primeiramente, antes de mais nada, é um prazer muito grande estar aqui na sua companhia, assim como foi um prazer muito grande estar aqui na TV Justiça, nesses programas ao longo da semana. De fato, existe uma correlação entre o texto bíblico e o texto constitucional. Tanto é verdade que, na antiguidade, a Bíblia foi utilizada como norte das atividades do Estado. Então, quer dizer, de fato, o texto bíblico era o limite do administrador, assim como é hoje a Constituição. Então, de fato, a Constituição, ela não é só aplicada ao cidadão. A Constituição, ela nasce desde o século XVIII, principalmente para limitar os poderes do Estado. Portanto, concedendo direitos à população, mas, sobretudo, dando um limite, dando um norte à postura do administrador. Então, essa sua pergunta, de fato, vem bem a calhar mesmo. Existe uma correlação entre o texto bíblico e o texto constitucional, cada um em seu momento histórico de forma diferenciada, claro. Bom, aqui sem querer entrar no mérito religioso, mas a Constituição, inclusive, só para pegar gancho nessa sua colocação, há a questão do Estado laico, mas a nossa Constituição, por exemplo, se refere a Deus, né? Ou seja, não há aí nenhuma implicação, nenhuma provocação. E aqui, claro, não quero entrar nesse mérito religioso, mas não tem aí um pouquinho de algo a pensar um pouco mais sobre isso? Esse é um dos temas mais polêmicos do direito constitucional. Então vamos tirar essa pergunta? Não, né? Não, é um tema divertidíssimo para se comentar mesmo. E vale a pena no Brasil, sobretudo no Brasil, em que tem raízes religiosas muito fortes. Sim, Falar de um Estado laico como no Brasil, com essa tradição religiosa que o Brasil tem, realmente é algo bastante controvertido. Mas vamos lá. O Brasil é um Estado laico, mas aparece a palavra Deus em um único lugar da Constituição, que é o preâmbulo. O STF chegou a discutir essa questão, se a palavra Deus no preâmbulo, se ela retira, de alguma maneira, esse Estado brasileiro. E o Supremo afirmou que não. Já teve a oportunidade de analisar essa questão, e o Supremo disse que não. Por duas razões. Primeiro, que o preâmbulo não é exatamente considerado norma constitucional. Se você procurar em todos os artigos da Constituição, do artigo 1º ao 250, ali não se fala da palavra Deus. Somente mesmo no preâmbulo, que o Supremo não considera norma constitucional. E um segundo argumento é que não define quem é Deus, não é? Então, quer dizer, apesar de ser um Estado laico, admite a presença de Deus, mas cada religião vai dizer quem é Deus. Um ser supremo para sua religião. Seguramente. Houve uma Constituição brasileira que foi a segunda Constituição brasileira, a de 1891, veio logo após a monarquia. Essa teve um cuidado maior para retirar a palavra Deus de qualquer texto. Até para provar mesmo a ruptura entre o Estado católico, que era o Estado confessional da época da monarquia, para mostrar a diferença na nova república, aí tiraram a palavra Deus. Depois que a polêmica abaixou, depois de alguns séculos, então a Constituição brasileira, no seu preâmbulo, fala de Deus, mas no seu texto constitucional em nenhum momento tende a essa ou aquela religião. Agora, ainda falando dessa antiguidade, há muitas constituições, não necessariamente mais aqui o caso da nossa, mas muitas que ainda seguem algumas normas que advêm da Bíblia, né? Não, seguramente, o direito brasileiro, inclusive, ele também, não há como fechar os olhos para essa realidade, não é? E o direito brasileiro também tem sua influência. É claro que há outras constituições, que não a brasileira, que aí já tem uma influência da religião mais forte.
Ainda existem no mundo alguns estados que são regidos por um chamado sistema que no direito constitucional chamamos de sistema da confusão. Existe uma confusão entre a religião e o Estado, não é? Em que o líder religioso é também o líder do Estado, é o líder político. Não é? Um Estado menos rigoroso que esse é o Estado confessional, e ainda há alguns países, né, como a Argentina e alguns outros estados, que prevêem uma religião oficial no texto constitucional. No caso brasileiro, tentou-se distanciar o direito constitucional da Igreja, tentou-se distanciar, a ponto da Constituição brasileira, no artigo 19, ela vedar à União, aos estados e aos municípios uma proximidade maior com qualquer modalidade de igreja, qualquer espécie de igreja. É vedada a subvenção, assim como é vedada também aquela atividade contrária às igrejas. Então, a Constituição brasileira tentou se distanciar bastante do direito canônico, da igreja, mas não há dúvida que há algumas relações, como, por exemplo, a validade jurídica do casamento religioso. Existe uma relação ainda, que é uma relação secular, que não é possível fechar os olhos para isso. Esse caso, por exemplo, essa toda a polêmica vem de tradições e tradições voltadas à religião, por exemplo, o casamento, né, com pessoas do mesmo sexo, enfim, uma série de outras situações em que remetem, o aborto, por exemplo, e aí vão remetendo justamente a tradições, como eu disse, tradições essas que vêm já agregadas à questão da religião. Então, por total, não há de se falar em um afastamento, né? Indiretamente acaba tendo uma influência. Não tem como. Veja um exemplo que no Brasil é muito forte. A presença dos crucifixos nas repartições públicas. Não é? No judiciário, por exemplo, nós encontramos crucifixos em inúmeros fóruns, até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma realidade. Os feriados católicos, não é? Ainda existem, ou então os feriados cristãos, como o Natal, por exemplo. Não é? É difícil dissociar, dizer que a Constituição brasileira é uma Constituição laica e há uma ruptura total entre Estado e Igreja, Estado e religião, é algo que não pode se fazer. Não é? O direito, ele regula a vida em sociedade, ele regula a sociedade atual. E a sociedade atual é fruto dessa cultura secular, que envolve, de certa forma, a religião que o Brasil professou até hoje. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta, eu e o professor Flávio Martins, com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito e Debate, hoje conversando com o professor Flávio Martins, ele que ao longo da semana ministrou o curso Teoria Geral da Constituição, tendo como aula número 1, Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo. 2, Contribuição, Elementos e Conceitos. A terceira aula foi sobre a Constituição, Estrutura e Princípios. A quarta aula, Espécies de Constituição. E a quinta aula, Rigidez Constitucional. Aliás, pegando aí esses dois últimos temas, espécie de Constituição e também a rigidez constitucional, bom, olhando, é uma Constituição, mas existe, assim, não necessariamente um tipo de Constituição como a nossa, existem vários tipos de Constituição, não é isso? Exatamente. Nos bancos universitários ou na preparação para concursos públicos é comum o candidato ou o acadêmico, o estudante de maneira geral, estudar mais de 20 classificações das constituições. É claro que olhando para prismas diferentes, não é? Olhando então para características diferentes, a gente pode conceituar a Constituição de várias maneiras. Não é? Uma dessas maneiras é a rigidez, ou seja, o grau de dificuldade, ou maior ou menor, de se alterar aquela Constituição. No caso da Constituição brasileira, ela é chamada de Constituição rígida, porque o seu procedimento é de mais rigorosa alteração. Então, é mais difícil alterar a Constituição. É o procedimento Daí esse nome, rigidez. O procedimento para alterar é diferente. Imaginemos o seguinte exemplo. Para mudarmos hoje o nosso Código Penal, que indubitavelmente é uma lei importante, não é? Basta que o Congresso Nacional tenha maioria simples de parlamentares, que é mais da metade dos presentes. Agora, para mudar a Constituição, o número é muito, muito maior. O quórum exigido é de 3/5 dos parlamentares. Isso é uma pequena demonstração, há muitas outras, mas é uma pequena demonstração dessa nossa rigidez constitucional. De fato, mudar a Constituição
é bem mais difícil que mudar as outras leis. Falar em mudar, qual a perspectiva, qual a possibilidade de uma mudança, ou uma reformulação mesmo na nossa Constituição? Se fala nisso? Vamos lá. Há essa necessidade também? Você, ao fazer essa pergunta para um constitucionalista, nós constitucionalistas temos muito receio de mudanças constitucionais grandes num curto espaço de tempo. Analisemos aí numa perspectiva internacional. Constituição norte-americana, a atual Constituição norte-americana, é de 1787, né? Ao passo que a Constituição brasileira é de 1988. Então, a nossa Constituição tem um pouco mais de 20 anos, enquanto a dos Estados Unidos tem pouco mais de 200 anos. Né? E não é porque ela foi realmente, de fato, criada. Ela veio mudanças, né? Quer dizer, a de 88 não é a primeira, resumindo. Não, de forma alguma. Quer dizer, o Brasil já contou com inúmeras outras constituições, com características diferentes, que representam aquele determinado momento. Então, tivemos constituições altamente ditatoriais, como a de Dom Pedro I, de 1824, Getúlio Vargas, de 1937, da ditadura militar de 1967. A Constituição de 88, ela demonstra bem a sociedade, é um retrato da sociedade brasileira do final da década de 80. Uma sociedade que saíra da ditadura, que entrara na democracia, que buscou muitos direitos fundamentais. Essa é a cara da Constituição. Então, respondendo diretamente sua pergunta, me parece que não é necessária no Brasil uma nova Constituição agora. É necessário que nós amadurecermos, é necessário um amadurecimento no direito constitucional brasileiro. Até porque, na doutrina constitucional de hoje, as mudanças constitucionais, elas acontecem não só com a mudança do texto, a mudança de postura do próprio Poder Judiciário ou da sociedade traz a chamada mutação constitucional. Ou seja, a Constituição muda sem que o seu texto precise ser alterado. Então, me parece que não é conveniente, pelo menos no meu entender, que haja uma nova Constituição brasileira. Me parece que a Constituição de 88 responde bem às principais expectativas da sociedade brasileira. E há muito ainda a se concretizar da Constituição de 88. É verdade. Há muitas promessas que ainda não foram realizadas e que o interessante é que, de fato, sejam realizadas e que nós cobremos que elas sejam realizadas e não fecharmos os olhos para essas promessas feitas e criemos outras novas. Então, eu creio que seria mais interessante buscarmos a eficácia da Constituição de 88. Agora, muita coisa que ainda não está assim, regulamentada, né? Ainda faltam algumas coisas. Agora, você cita, e eu acho muito interessante essa questão da Constituição dos Estados Unidos pelo tempo. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a essa abrangência da Constituição dos Estados Unidos, que ela não tem esse volume tão complexo como é a Constituição nossa de 88, né? Mas funciona. Exatamente. Numa dessas mais de 20 classificações que eu lhe apontei, uma delas é exatamente quanto à dimensão da Constituição. E nessa classificação nós dizemos que a Constituição norte-americana é sintética, resumida, concisa, e a nossa é analítica por conta dessa grande extensão. Na verdade, isso se dá não só por uma vontade do legislador, queremos fazer uma Constituição maior ou menor, é por conta do direito mesmo de cada país, que é bem diferente. O direito brasileiro, ele tem um sistema que é chamado por nós, no aspecto jurídico, do sistema romano-germânico. Ou seja, para nós no Brasil, a principal fonte do direito sempre foi e é a lei. Então, a lei para nós ela tem uma importância maior do que os costumes, do que a jurisprudência. Isso já não acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a lei tem uma importância muito grande, mas ao lado da lei, a jurisprudência tem uma importância tão grande quanto. A interpretação. Então, quando, por exemplo, nós falamos que o direito constitucional norte-americano se resume à Constituição, não é verdade. Os norte-americanos, eles estudam, por exemplo, na universidade, enquanto no Brasil, o estudante que estuda direito constitucional, ele estuda 90% o texto constitucional e 10% as decisões do STF acerca dele. Nos Estados Unidos, eu diria para você que é o oposto. 10% se analisa o texto constitucional, mas 90%
o que julga a Suprema Corte americana. Então, as decisões da Suprema Corte americana têm uma força tão grande, que aquilo faz parte do direito constitucional. Então, são sistemas diferentes de direito. E por isso, então, interfere no tamanho da Constituição de cada país. Mas isso não quer dizer que o nosso seja pior ou melhor. Não há dúvida. Né? São diferentes, E funcionam da mesma maneira. Mas o que eu lhe digo é uma coisa para os nossos netos, para os nossos filhos analisarem. Esses dois sistemas estão se aproximando. Ou seja, cada vez mais nos Estados Unidos, na Inglaterra, está se legislando cada vez mais, ou seja, eles estão dando um prestígio maior à lei, assim como também no Brasil, nós estamos dando um prestígio cada vez maior às decisões judiciais. Tanto que há decisões do STF que são vinculantes, que são de cumprimento obrigatório. Mas isso nossos netos verão o futuro. Tá certo. Bem, estou conversando aqui com o professor Flávio Martins, ele que ao longo da semana ministrou o curso Teoria Geral da Constituição. Nós vamos a mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Flávio Martins, ele que ao longo da semana ministrou o curso Teoria Geral da Constituição, tendo como aula número 1, Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo. Aula 2, Constituição, Elementos e Conceitos. 3, Constituição, Estrutura e Princípios. A quarta aula, Espécies de Constituição e a quinta e última aula, Rigidez Constitucional. Bem, professor, quando se fala em Constituição, nós temos aí uma norma geral, suprema, né, que abaixo dela estarão as outras, inclusive as constituições estaduais, né, entre outras normas. Mas a Constituição também, digamos que ela está ali suprema, mas ela tem que conversar com o direito internacional, não é? Exatamente. Essa é uma das grandes novidades no Brasil, não é? Antigamente, o direito internacional, ele quase que não era visto como um ramo do direito. Raras eram as universidades que tinham direito internacional dentre os seus currículos, não é? Muitas vezes se analisava o direito internacional como o direito estrangeiro, o direito do outro, mas isso vem mudando e a Constituição de 88 contribui muito para isso, não é? Os tratados internacionais, eles ingressam no direito brasileiro. Então, há certos tratados internacionais que, segundo a Constituição, têm status constitucional. Por exemplo, a Convenção Internacional dos Portadores de Deficiência, que trata dos direitos dos portadores de deficiência, ingressou no direito brasileiro com status constitucional, ou seja, tem o mesmo peso de uma norma constitucional. Então, fechar os olhos para o direito internacional é algo impossível nos dias de hoje. Ou os tratados internacionais que definem direitos humanos ingressam com um status acima da lei, supralegal, essa é a posição do Supremo, ou ingressam com status constitucional. Ou seja, é impossível olhar o Brasil, o direito brasileiro, de forma isolada do contexto no qual nós vivemos. O Brasil, de certa forma, ele faz parte desse conjunto e a norma brasileira deve estar compatível com essa norma de direitos internacionais. Agora aquela pergunta que volta e meia é feita. Quem manda mais nesses casos, a Constituição brasileira ou o Tratado Internacional? Ou aí é caso a caso? A jurisprudência do STF ainda vem prestigiando a Constituição brasileira. Então, quando indagado... que é o guardião. Exatamente, até porque é o guardião da Constituição, não é? Mas quando indagado sobre a hierarquia entre tratados internacionais e a Constituição brasileira, sempre o STF se posicionou pela supremacia da Constituição. E os tratados internacionais, até mesmo os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles estão abaixo da Constituição e devem ser compatíveis com o texto constitucional. Esse é o presente. Eu não sei lhe dizer se esse é o futuro. Talvez o futuro, pelo que eu tenho vislumbrado em países da América Latina, talvez o futuro é que haja uma preponderância do direito internacional, de regras internacionais. Tenho visto em alguns de nossos vizinhos a aplicação de regras internacionais em detrimento de regras nacionais. É por isso, por exemplo, que nós encontramos os militares reformados daquelas ditaduras existentes em países vizinhos,
vemos esses militares sendo julgados hoje, não é? Isso porque as regras internacionais têm prevalecido sobre o direito interno. Não é a realidade brasileira, já que é o Supremo quem, comandando a Constituição, o guardião da Constituição, tem proferido decisões no sentido de que a Constituição prevalece. Mas o futuro, de fato, temos que aguardar o que vai acontecer. De forma mais simples, são os casos internos, como, por exemplo, as constituições estaduais, que não podem sobrepor à Constituição Federal, né? Exatamente, de forma alguma. Tanto que o artigo 25 da Constituição Federal diz que os estados, no momento de elaborarem suas constituições, devem obedecer os ditames, os princípios da Constituição Federal. Caso haja uma transgressão dessa regra, a norma da Constituição Estadual será declarada inválida e inconstitucional. E acontece muito, né? É muito comum, não é? Porque imagine, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, e eu digo mais, municípios então. São mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil. Nesses mais de 5 mil municípios, diariamente são elaboradas normas inconstitucionais. Portanto, o judiciário está aí para reprimir essa modalidade de norma inconstitucional. Eu não sei se necessariamente seria falta de conhecimento do legislador lá no Estado ou se seria talvez às vezes algumas medidas, talvez que com um cunho mais de caráter marketing e politiqueiro, digamos assim, né? As duas coisas. As duas coisas de fato acontecem, não é? Indubitavelmente, no município, vereadores sem uma preparação adequada são capazes de fazer leis inconstitucionais, sem dúvida, e muitas vezes, sabedores da inconstitucionalidade, fazem aquele ato inconstitucional na expectativa de agradar os futuros eleitores. As duas coisas acontecem. Bem, vamos aqui para as indicações do professor Flávio Martins. Eu já tenho, inclusive, aliás, as 4 obras que nós vamos mostrar aqui, todas elas são do professor Flávio Martins. Aliás, 3, né, com exceção de uma em que você atua como organizador, né? Nós vamos falar. Remédios constitucionais. Queria que você comentasse esse primeiro aqui. Me parece que esse é o livro mais indicado para complementar as aulas que eu ministrei nessa semana no programa Saber Direito, né? Esse livro é dividido em 2 partes. Uma primeira parte eu analiso, de fato, essa evolução histórico-constitucional brasileira e sobre os direitos fundamentais. E, num segundo momento, eu falo dos remédios constitucionais. Remédios constitucionais que nada mais são do que aquelas ações constitucionais destinadas a tutelar certos direitos. É o caso do habeas corpus, do habeas data, do mandado de segurança. E eu falo nessa obra da evolução de cada uma dessas ações e dos seus aspectos atuais. Para que serve, como é usado, quais são os limites do habeas corpus e das outras ações. Aqui também nós temos difusos e coletivos o Estatuto da Criança e do Adolescente. De fato, como professor universitário, como professor que preparo alunos aí para concursos públicos já há mais de 15 anos, eu acabo ministrando aulas em algumas disciplinas, não é? Direito constitucional é minha área de formação, é minha área de estudo. Mas como o direito trata das relações em sociedade e os ramos se interpenetram, não é? Eu também escrevo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente naqueles aspectos penais, que é o aspecto do ato infracional, e sem esquecer, não é? Sem olvidar que a própria Constituição brasileira trata do adolescente, dá um tratamento diferente ao adolescente no artigo 228, ao fixar a idade penal de 18 anos, um assunto polêmico, mas a Constituição optou por defini-la. Mini vademecum penal, esse é o que nós falávamos aqui, que você é organizador. Exatamente. Então, eu e determinados colegas professores organizamos um vademecum exatamente para aquele que pretende advogar na área criminal, atuar de maneira geral na área criminal, ou vai fazer concursos em que a predominância do direito penal é maior. Não é? Por isso, então, destacamos e comentamos, não é? Fazemos as referências, as indicações devidas em cada artigo. Por exemplo, remetemos o estudante naqueles artigos da Constituição e o que ele precisa saber dentro das outras leis. Portanto, é um trabalho que demanda um tempo muito grande, mas que o resultado é muito satisfatório. Bom, aqui nós temos o direito em áudio. Esse é um dos meus maiores orgulhos editoriais, não é? Eu que sou ex-músico na adolescência, sei da importância do áudio também para o estudante, não é? O estudante, ele não só aprende lendo,
ele também aprende ouvindo. Então, nesse material aí, é uma mistura entre livro e áudio, não é? Ou seja, além de 150 páginas de matéria voltada para o direito, que nesse caso esse material é preparatório para o exame da OAB, há aí 30 horas de áudio. Então, 30 horas de aula, envolvendo aulas de professores em áudio, ou até mesmo algumas canções jurídicas para o candidato conhecer alguns textos legislativos importantes que ele precisa memorizar. Então, a gente colocou tudo nesse material. Eu e mais 10 professores juntos fizemos esse material, que é um dos meus orgulhos, porque de fato é bastante diferente do que se vê aí no mercado editorial. Tá certo. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor Flávio Martins, ele que ao longo da semana ministrou o curso Teoria Geral da Constituição no Saber Direito. Lembro que você pode participar. Anote aí nosso endereço, é saberdireito@stf.jus.br. O programa está disponível também na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.